partir do verso 4, se você puder ficar de pé para ser localizado, nós reveremos a palavra para fazer a leitura. Diz assim: Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas, e mandou proclamar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo animais, bois ou ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes dê pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus, se converterão cada um do seu caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Amém? Vamos orar mais uma vez, Deus Pai. Nós oramos a Ti, oramos a Tua graça, Teu cuidado, favor e misericórdia. Abra o nosso coração, o nosso entendimento para recebermos a palavra. Dá-nos graça para praticar a Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, em nome de Jesus. Bom, nas últimas duas quintas-feiras, irmãos, nós, olhando para o Salmo 27, capítulo 4, nós falamos sobre algumas práticas, ferramentas de crescimento. Essa é a primeira coisa que eu queria comentar com os irmãos. A fé, irmãos, é uma coisa que cresce. As pessoas acham: eu já creio em Deus, está tudo bem. Não, fé é um instrumento de Deus, é uma graça de Deus, é um presente de Deus para a nossa vida. Nós recebemos uma medida de fé, conforme está palavra, mas a fé cresce. Algumas pessoas, quando olham lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, no qual a memória, eles usam uma expressão de forma equivocada. As pessoas dizem assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte aqui para pular, e ele vai ir. Jesus não disse do tamanho de um grão de mostarda, ele fala como um grão de mostarda. Tem diferença? Muita diferença. Porque se eu digo que é necessário ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu estou dizendo que a fé pode ser uma coisa pequena para fazer grandes coisas. Mas não é isso que Jesus diz. Ele disse que como o grão de mostarda. E por que ele disse como? Porque o grão de mostarda, a semente, é uma das menores sementes. Mas uma vez que ela cai na terra e ela cresce, ela passa pelo processo que ela deve passar, ela se torna uma árvore frondosa. Ou seja, Jesus não está apontando para o seu tamanho que deve ficar, mas para o seu processo de crescimento, desenvolvimento. Então a fé é como um grão de mostarda. Nós recebemos uma medida inicial, mas que deve crescer, desenvolver, avançar e ficar robusto. Amém? Tranquilo? Então, primeira informação. Então, pensando nesse desenvolvimento da fé, nesse crescimento da fé, nós falamos sobre duas práticas, duas ferramentas que nós podemos exercitar. Olhando para o Salmo 27,4, nós falamos da contemplação, que é observar Deus, seus caminhos, seus planos, sua obra, sua criação. Isso é uma forma, quando você para e observa Deus, o que Deus está fazendo, o que Deus já fez. Isso é uma forma de nós desenvolvermos a nossa fé. Uma segunda forma que nós também tiramos do texto de Salmo 27,4 foi a meditação. Nós aprendemos na meditação que é comparar o nosso caminho, olhar assim o nosso passado, se a nossa vida ela está de acordo com a palavra de Deus. Então nós falamos um pouquinho sobre meditação. Nós falamos sobre duas ferramentas, duas práticas que ajudam a fé a crescer. Hoje nós vamos falar de mais uma. Talvez dos comportamentos, práticas, ferramentas
crescimento da fé, que nós temos um pouco mais de dificuldade de compreender algumas questões. Eu me lembro que eu tinha muitas dúvidas com relação à prática do jejum no início. E eu não sei quanto, eu não lembro mais, mas na época eu ganhei um livretinho, coisa pequena. Você lê em 30 minutos, um livretinho, pequenininho. E nunca mais, eu não tenho mais esse livreto, eu nunca mais achei esse livro. É chamado Santificar em Jejum. E aquele para mim foi extremamente esclarecedor. Então hoje eu vou falar sobre jejum. Essa prática, essa ferramenta de crescimento que muita gente tem dificuldade de praticar. E aí, por vários motivos, por N motivos. E alguns até praticam, mas não entendem ainda algumas questões que envolvem essa prática do jejum. Então, eu separei um texto aqui para nós olharmos. Nós vamos conseguir não falar de tudo, porque não temos tempo para falar de tudo, é um tema muito vasto, mas vai nos ajudar. Mas antes de nós mergulharmos no texto e vermos aqui o texto, a gente vai precisar definir algumas coisas para deixar muito claro na nossa cabeça. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir o que é jejum. O que é jejum? Então, jejum, irmãos, é a abstenção total ou parcial de alimento. É não se alimentar de forma total ou parcial durante algum período. Ok? Então, isso é jejum. Por que eu estou fazendo essa definição? Parece simples. Porque eu já vi pessoas falam assim, eu estou de jejum, mas como é que você está jejuando? A televisão. Você não está jejuando a televisão. Porque a menos que você coma a televisão, você não pode jejuar a televisão. Porque jejum está diretamente ligado a alimento. Ah, pastor, mas não vale, mas aí não é jejum. Você pode chamar isso de consagração. Então, se você faz alguma prática de adoração a Deus que não está ligado à alimentação, isso pode ser uma consagração. Durante um período de tempo eu vou me privar de algum tipo de recreação, de passeio, de viagem. Não tem alimento comigo. Então isso não é jejum, isso é consagração. Agora, a partir do momento que você diz, olha, eu não vou comer tal alimento, eu não vou me alimentar durante um período, aí isso sim é jejum. Então, jejum está diretamente ligado à parte da alimentação, ok? Então, se alguém falar assim, eu estou jejuando televisão, aí você pergunta para ele se está comendo televisão. Se ele tiver, você fala para parar que não pode, faz mal. Mas se não for, aí você explica para ele ou para ela que isso não é jejum, sim, isso é uma consagração, está tudo certo, vale, tem a sua importância, mas não é jejum, o nome não está correto. Então, agora, para nós elucidarmos de forma mais clara, vamos ler dois textos da palavra de Deus. Então, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Esther, no capítulo de número 4. Livro de Esther, capítulo de número 4. E aí nós vamos então ver esses dois exemplos que eu falei aí de jejum total e parcial, e eu vou explicar o que é cada um deles, tá bom? Esther 4, nós vamos ler o verso de número 16, tá? Que é um diálogo entre Esther e Mordecai. Mordecai está pedindo para Esther conversar com o rei, e a Esther está falando quais são as dificuldades, o rei não chama, você vai para lá sem o rei chamar, e ela entrando lá no peito do rei, se não levantar o cetro, ela morreria. Então ela vai falar dessas dificuldades, mas ela implora para ele. Então, o que nós vamos ler agora é a fala de Esther para Mordecai. Vai dizer assim, Esther 4,16: Vá e reúna todos os judeus que estiverem em jejum, estiverem em Suzana, e jejuem por mim. Não comam, não bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então, qual que é a fala da rainha Esther aqui? Olha, ok, eu vou falar com o rei, mas antes disso, vamos colocar um período de jejum. E qual é o jejum que é estabelecido aqui por orientação da rainha Esther? Jejum de 3 dias de forma total.
capítulo de número 10. Daniel, capítulo de número 10, né? Daniel, isso como o último profeta maior. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 3. Daniel, capítulo 10, verso de 1 a 3. Que vai dizer assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne, nem vinho, nem ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. É daqui que o pessoal tira aquela expressão, né? Vou fazer o jejum de Daniel. Porque a expressão é essa: 7 semanas, 3 semanas, 7 dias por semana, 21 dias. Essa é a conta. O que nós olhamos aqui, irmãos, é que Daniel não fala que ele ficou completamente de jejum. Ele ficou 21 dias sem comer absolutamente nada. Aqui ele vai destacar qual foi o tipo de alimentação que ele se privou, que ele decidiu não comer por causa de um propósito. Ele diz: nada que fosse saboroso. Ou seja, alguma coisa que eu olhasse que fosse saborosa, eu não comi. Nem comi carne, nem vinho. Então ele vai dar para nós aqui coisas ou elementos que ele tinha acesso, que ele poderia comer, mas ele escolheu para jejuar, para buscar a Deus e não comer. Então o que nós temos aqui? Um jejum parcial. Ou seja, você pode fazer um jejum total. Olha, durante um período, você vai estipular o período, 1, 2, 3, 10, 20, sei lá, que você entender que dá para estipular, que você quiser fazer, de jejum total. Ou um jejum parcial. Olha, eu não vou, durante tanto período, eu não vou me alimentar de tal alimento. Eu vou dar uma exemplo, no início do ano, nessa campanha, eu fiz um propósito de não comer nada de proteína animal durante a campanha. Então, não comi carne, não me leite, não comi queijo, ou nenhum produto que tivesse proteína animal. Mas, fosse fruta, verdura e legume, para mim não é liberado. Ou seja, você pode tanto escolher tirar do cardápio, e aí eu vou fazer vou usar aqui 10 dados, mas tem que ser uma coisa que você tem acesso. De repente você fala assim: olha, eu, durante o ano, vou fazer uma consagração ao Senhor, durante o ano de 2024, eu não vou comer de forma nenhuma na bolsa, mas você vai comer em 2023, já não vou comer em 2021. Você tem que ter acesso a esse negócio. Eu não vou comer filé mignon. Não, se fosse comigo, já estava tudo certo, mas eu nem sei onde eu comer esse negócio. Tem que ser alguma coisa que você tenha acesso, mas que você está fazendo a opção de não comer. Eu vou falando assim, isso parece brincadeira, mas a gente faz esse tipo de coisa. Coloca uma coisa bem difícil que ele realmente ele não vai ter acesso, ele não vai comer. Mas ele coloca uma achar que está fazendo alguma coisa. Não vai, não funciona assim. Então é algo que você tem acesso. Então você pode fazer um jejum parcial. Durante o dia eu vou ficar sem um alimento, ou eu vou tomar café da manhã, ou eu vou almoçar, ou eu vou jantar, ou eu não vou comer nada de farinha branca. São exemplos. Mas os irmãos entenderam que o jejum total é parcial. Amém, irmãos? Está claro por aí? Então a partir de agora está falando de jejum. Ainda não. Então a gente definiu aqui o que é jejum total, jejum parcial, pegamos dois exemplos da Bíblia. Agora vamos voltar para o nosso texto de Jonas, porque aí nós vamos então fazer algumas aplicações importantes com relação à prática do jejum. Quais são os elementos que estão em volta dessa prática de jejuar? Então, o que nós temos aqui? Nós podemos usar
nessa região, porque eles eram inimigos de Israel. Muitas vezes eles iam lá, eles guerreavam com Israel e eles eram extremamente violentos. Deus então levanta Jonas e dá uma palavra de condenação contra a cidade de Nínive. 40 dias e essa cidade vai ser totalmente destruída. E aí nós vamos entrar, irmãos, no que deve compor, o que precisa ter quando nós vamos para uma prática de jejum. A Bíblia vai dizer, irmãos, que lá no verso 5, eu queria que você acompanhasse comigo, e a Bíblia vai dizer lá que os ninivitas creram em Deus. Então nós temos aqui uma das primeiras coisas, ou uma das coisas que precisa acompanhar ou motivar a prática do jejum. A fé. Oração é uma forma de buscar a Deus? Sim ou não? Sim. Sim. Oração é uma forma de buscar a Deus. Essa é uma fala, inclusive, do próprio Deus ao profeta Jeremias, o texto conhecido de Jeremias 33:10, quando Deus fala para o profeta: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não. Então, orar é uma forma de buscar a Deus. Jejuar também é uma forma de buscar a Deus. Tão qual é orar. Então, a prática do jejum, ela é uma busca pelo Senhor. Ela é um desejo pelo Senhor. Ela é uma mensagem sem palavras para Deus. E aí nós precisamos olhar para a Bíblia, porque em Hebreus vai dizer o seguinte, que todo aquele que busca Deus deve crer, primeiro, que Ele existe. Segundo, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, buscar a Deus é necessário ter fé. Então, a prática do jejum, ela precisa ser motivada, precisa estar presente a prática do jejuar, a fé. Tal qual a oração. Se a oração depende de fé para que ela seja de fato efetiva, o jejum é a mesma coisa. Por quê? Porque jejuar é uma forma de buscar a Deus. Amém, irmãos? Amém. Agora, então, nós encontramos aqui nessa experiência dos ninivitas, na Bíblia, está registrado, que há uma fé. O que eles estão acreditando? Na mensagem. Eles estão acreditando que aquilo que Jonas está falando, que 40 dias essa terra vai ser destruída, que aquilo é verdade. E debaixo dessa verdade, dessa fé que eles ouviram, eles então decidiram jejuar. O verso 5 vai dizer isso: proclamaram jejum, vestiram-se de roupa feita, de pano de saco, desde o maior até o menor. Eu vou abrir só um parênteses rapidinho sobre o jejum, porque aqui eu acho que vale a pena fazer uma ressalva sobre a questão de como às vezes a Bíblia está escrita, para que a gente tenha uma compreensão melhor que a gente vai ler. Nós, o povo do Ocidente, somos nós temos uma forma de contar história. Nós contamos história basicamente de forma cronológica. Então, se a gente vai contar uma história, se a gente chamar ele para a gente fala assim: até amanhã, eu fui lá, tomei café, aí depois me vesti, fui lá para o trabalho, e lá, e a gente conta nossas histórias dentro de uma ordem cronológica. Nós contamos tudo dentro daquele caminho. Essa é a nossa forma de contar. No Oriente,
contra o Golias, que ele vai lá, volta para os irmãos, chega lá na frente da batalha, vem lá o Golias afrontando o povo, eles apresentam a Saul, fala, eu vou lá, eu vou descer, eu vou lutar, Saul tem uma armadura para ele rejeita, ele vai lá, desce, dá uma pedrada no Golias, derruba ele, pega a espada do Golias e mata o Golias. Está lá em 1 Samuel 17. Capítulo para frente, a Bíblia vai dizer que Saul está sendo atormentado por um espírito. Aí o homem chega e fala assim, eu sei que pode entrar. Tem um rapaz chamado Davi. Aí a cabeça está acabulada. Você fala, como assim? O Saul não é Davi? Davi acabou de matar o Golias. Como é que ele não conhece esse rapaz? Ele conhece esse rapaz. Será que o amnésia esqueceu? Não. É porque essa é uma forma dos antigos contarem as histórias. Eles vão lá na frente, aí daqui a pouco eles voltam e vão dando alguns detalhes que eles não contavam na história. Seria mais ou menos assim. Uma pessoa vai dizer assim, olha, nessa semana eu viajei. Primeira informação. Aí volta lá no começo. Então, eu viajei na segunda-feira. Viajei na segunda-feira e passei por 2 cidades. Aí voltou. Então, eu saí na segunda-feira e na cidade tal eu parei com muita coisa. Na outra cidade eu parei e falei com tal pessoa. Perceba que ele vai e volta na história. A Bíblia às vezes é isso. Ele vai contar um relato e depois ele vai voltar para dar os detalhes. Se os irmãos olharem, aí eu estou falando isso, está preso no texto. Porque no capítulo 5 ele vai dizer: proclamaram um jejum, vestiram roupa feita de pano e de saco, desde o maior até o menor. Verso 5. Aí ele entra no verso 6, explicando como que isso aconteceu. Então ele vai explicar o verso 5. Amém, irmãos? Então ele vai explicar o verso 5. Como é que ele vai dizer? Quando a notícia chegou ao rei, que notícia? Do verso 4, que Nínive seria destruída. Ele se levantou do trono, tirou os trajes reais, cobriu-os de pano de saco, sentou-se sobre assis e mandou proclamar e divulgar Nínive o seguinte: por mandato do rei, dos seus nomes, ninguém, nem meus animais, bois ou ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhe dê pasto, nem deixe que bebam água. Então, os versos que vai explicar o capítulo 5. Então, feche para ele e voltar aqui para o jejum. Então, nós falamos que um elemento que precisa estar associado a jejum é fé. Porque jejuar é buscar a Deus. E aquele que busca a Deus deve crer que Deus existe. E cada valor daqueles que buscam. Então, a fé está ligada à prática do jejum. Então, irmãos, que não é só não comer. Ok? Não, jejum é só não comer. Israel, jejum você vai fazer de sangue. Mas você não come, não tem fé para isso. Você está cheio de fé para tirar sangue, pode tirar o sangue. Estou cheio de fé. Não, vai dar certo. O resultado vai dar o que tem que dar. Agora, no jejum espiritual, você tem fé envolvida, né? Esse elemento precisa estar presente lá. Porque é uma forma de buscar a Deus. Então, primeiro você tem que acreditar que Deus está vendo. E segundo, Deus vai responder o que você está fazendo. Amém? Então, quando você jejuar, vai na expectativa. Deus está vendo, Deus vai receber isso. E não apenas receber, Deus vai responder a essa prática que eu estou fazendo. Amém? Ok. Então, nós vamos ao primeiro elemento. O segundo elemento que nós vamos encontrar está lá no verso, no segundo parágrafo. Quando ele vai dizer: então clamaram fortemente a Deus. Então, no céu, eles estão com fé, eles creem no Senhor. A fé deles os motiva a jejuar, abrir mão do alimento. Eu já vou explicar isso mais na frente. Abrir mão do alimento, mas unido isso, entra a oração. Então, o jejum, irmãos, ele remete também que a gente tenha períodos de oração. Lá no comecinho, na minha juventude, que não vai ter assim, foi bem assim, não tem nada, não tem ninguém. Eu lembro que, quando nós tínhamos os trabalhos de jovens,
nós estipulávamos um tipo de consagração. E aí teve um dia que nós falamos, vamos jejuar no período da manhã. Na parte da manhã, sempre teve uma até meio-dia, mas no meio-dia a gente entregava e aí fazia a refeição normalmente. Isso era o jejum que era estipulado lá no grupo de jovens. E aí estava chegando, o rapaz estava conversando com a gente, tinha se aproximado, professor Jesus, mas era o que nós chamamos de novo na fé. E aí a história que conta, né, que a avó dele contava, é que nesse dia em que nós marcamos de jejuar todo mundo, na parte da manhã, a avó dele foi chamar ele lá às 11 horas da manhã, está dormindo. Aí ela foi lá na porta e falou: ô fulano, levanta, 11 horas, que isso, eu queria ter que horas, está na hora de você levantar, preciso de você aqui, ajudar as coisas aqui de casa. Aí ele abriu o olho e falou: vó, não me chama não, porque eu estou jejuando. Irmãos, o jejum precisa ter fé, que é uma forma de buscar a Deus, e precisa ser acompanhado de oração. Então, por exemplo, quando a gente marcou o período de jejum, uma refeição, para não vou tomar o café da manhã. Vamos dizer que, geralmente, você levantava às 6 da manhã, e aí você ia lá, preparava o seu café, passava aquele café bem quentinho, pegava o seu pão, pegava o seu alimento, e aí tinha todo o período de preparação, e também tinha um período lá que você sentava para comer. Não sei quanto tempo faz 10, 15, 20, 30 minutos, não sei. Como você abriu mão dessa refeição, utiliza esse período de tempo para orar. Não é que assim, já que eu estou jejuando, eu tenho 30 minutos a mais de sono. Você não tem 30 minutos mais de sono. Você abriu mão da alimentação que você está buscando Deus. Pega esse período para você fazer tudo certinho, coloca assim, estou jejuando, almoço, a refeição da tarde. Então, não é aquele período da empresa, da empresa, se tiver um lugar recolhido lá, no ambiente da empresa, ou dentro do carro, dentro do lugar, retira e fica ali orando, falando com Deus, pedindo graça, apresentando a causa como nós estamos jejuando. Por que, irmãos? Porque o jejum vai acompanhado de oração. Nós olhamos o texto aqui, eles creram na mensagem, a fé deles movimentaram eles para jejuar, todo mundo, aqui não está morrendo, até o Paulo jejuou. Não oraram, né? Vocês não vão ficar pensando que vai estar orando, mas não comeram. Então eles, todo mundo parou. E aí ele falou: clame a Deus fortemente. Busca o Senhor fortemente. Porque jejuns tem que ter oração. Então, volto a dizer, não é apenas não comer. Precisa ter elementos que ajudem a nossa fé a crescer. Ajude a nossa fé a crescer. Falando nisso, uma vez eu recebi uma ligação de uma irmã, e ela tinha uma dúvida, e a dúvida dela era boa. Sabe aquelas perguntas que dá a mão na cabeça? É mais ou menos essa. Ela me ligou, falou assim: pastor, pode fazer uma pergunta? Pode. De vez em quando eu estou falando de dinâmica, porque ele sabe que tem bicho, mas a gente não fala, mas fala. Aí a mulher falou assim: olha, pastor, Deus não é soberano? Eu falei: óbvio que é, Deus é soberano. Se Deus é soberano e Ele vai fazer tudo aquilo que Ele quer fazer, por que eu tenho que orar? Pergunta não foi boa? Pergunta é boa. Pergunta. Aí dá aquele mal na cabeça, né? Aí você finge que caiu na ligação, pesquisar, e acabou. Fiz isso.
dito uma coisa diferente. Como que você está orando? O que Deus vai atender? E na cabeça dele, Deus vai atender quem tinha mais fé. Deus é, sabe a gente criança que a gente vai, divide isso do sermão. Aí você pega o copo e vai colocando um na boca para ver que está mais cheio. Na cabeça do meu amigo, Deus fazia isso. Ó, fulano está orando por essa porta de emprego, essa vaga. Mas tem aqui um abençoado orando pela mesma porta de emprego. Deixa eu ver aqui quem tem mais fé, para ver para quem eu vou dar. Na cabeça de alguns funciona assim. Aí, a resposta que eu dei para ela é a resposta para orar os irmãos, que também está presente no texto. Porque algumas pessoas acreditam que algumas práticas forçam Deus a fazer aquilo que nós queremos. Então, a pessoa está lá orando, alguém fala assim: olha, e é isso? Não aconteceu nada. Se eu fosse você, eu ia jejuar. E essa forma de falar jejuar é como se fosse assim: olha, não está dando certo, tem um jeito mais forte, jejum. Se não, a oração não vai, o jejum ajuda, o jejum empurra. Aí é quase fazer o carro pegar no branco. Agora, tem uma coisa que está presente aqui, que também vai estar presente no capítulo 4 de Esther, porque lá no capítulo, no versículo 9, tem uma pergunta, que é uma expressão do rei. Quem sabe? Uma pergunta. Se os irmãos olharem lá o capítulo 4, já coloca de novo para mim, Esther 4:16, coloca a tela, olha ali, olha o que ela vai dizer lá no final. No finalzinho, último parágrafo. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Perceba que, irmãos, que tanto no capítulo 3 de Jonas, como no capítulo 4 do livro de Esther, existe a prática do jejum, mas não há a certeza de que aquilo que eles querem vai acontecer. Vocês percebem isso? Mas o fato de eles não saberem que não há uma certeza não faz com que eles desanimem do jejum. E aí eu vou explicar esse negócio. Por que nós oramos se Deus é soberano? Por que nós buscamos a Deus do jejum se Deus é soberano? É muito simples, para que a gente conheça a palavra de Deus. Existem coisas que Deus quer fazer pela oração. Tiago vai dizer: vocês não recebem porque vocês não pedem. Ou seja, tem coisas que Deus quer dar, mas você precisa orar, você precisa pedir, você precisa desenvolver relacionamento. Então tem coisas que acontecem pela oração porque Deus quer conceder. E Deus quer que você ore, que você peça, que você se envolva com Ele em intimidade de oração. Agora, uma vez que eu estou orando, ou estou buscando a Deus em jejum, por um propósito, por algo, e isso não acontece, o que fica certo para mim? Prevaleceu a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O Davi, quando o filho dele nasceu, no relacionamento que ele teve com o terceiro, vai dizer, aí vai dizer que a criança não lembra. O que o Davi fez, irmãos? É agora dizer que ele entrou e ele orava o Senhor dia e noite, e não comia. Ele sempre orava dia e noite para a criança. Quando a criança morre, o servo de Davi, vê aquela cena, fica com medo de contar para Davi que a criança vai morrer. Porque ele estava pensando: não, se a criança doente, ele está lá, gasta aquele tempo orando dia e noite, e se recusa a comer, quando ele souber que a criança morrer, vai morrer, vai doidar. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi percebe a conversa, ninguém contou. Ele viu o movimento e falou: vou morrer. Aí a Bíblia diz, ele se levanta, se lava e vai morrer. Aí quem que não entende são os servos de Davi. Aí chega o Davi e fala: Davi, não entendi. A criança está doente. Você gastou esse tempo da doença dela, diante de Deus, orando, e você precisava comer. Agora a criança morre. Aí você se levanta, toma banho e vai comer. Eu não entendi. Sabe o que ele disse? E quando ele estava doente, orava a Deus, para quem sabe que faz misericórdia. Mas agora eu sei que essa é a vontade de Deus. A oração, irmãos,
nós acreditamos ser um modelo de oração, que é o Pai Nosso. E aí começa, quando vocês forem orar, olha assim: Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Então ele se deixa claro que a oração é uma forma de nós compreendermos, entendermos e manifestarmos na terra a vontade de Deus. Não é uma forma de forçar Deus, porque ninguém força Deus, irmãos. Ninguém pressiona Deus, ninguém coloca Deus na parede. Mas como nós não temos a clareza do que é a vontade de Deus, então nós precisamos buscá-lo para que ele ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, ele nos direcione. E o jejum é uma forma de buscar Deus, para que a vontade soberana de Deus seja manifesta e prevalecida. Amém? Está claro? Então, você vai saber a minha oração? Tudo bem. Então, diz que eles clamaram fortemente. E olha o que ele vai dizer, lá na sequência: e se converterão cada um do seu mau caminho. Uma terceira coisa que precisa dar conta: prática do jejum. Necessário que tenha fé, necessário que tenha oração, necessário que tenha um coração disposto a compreender aquilo que Deus quer. Aqui nós vocês vão jejuar, vocês vão orar, vocês vão se converter, ou seja, mudar de rota completamente. Isso significa, irmãos, que quando eu vou buscar a Deus, e aí eu não vou especificamente no jejum, significa que eu tenho que estar disposto a apresentar a causa a Deus, mas que Deus pode mudar tudo. Deus pode dar outro caminho, Deus pode dar uma outra rota, Deus pode dar um outro relacionamento. E eu tenho que estar disposto a me converter, mudar o meu passado para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus deseja, para aquilo que Deus está me apontando, está me direcionando. Então, precisa haver em nós uma disposição de coração para as mudanças, para aquilo que Deus quer fazer diferente, para aquilo que Deus está direcionando. Tem que haver uma disposição de receber uma orientação, às vezes, diferente daquilo que eu estou apresentando ao que eu gostaria. São essas coisas que precisam estar envolvidas quando nós buscamos a Deus em jejum. Abra comigo lá, irmãos, Romanos capítulo 2. Romanos 2. Os 12, capítulo, mas assim, corta o rolo, Deus vai dizer, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoleçeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que assim possais experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O que ele está dizendo lá no verso 2? A sua mente não pode tomar a forma, o modelo deste mundo. As pessoas pensam de um jeito, se comportam de um jeito, buscam mecanismos de um jeito que não deve ser mais seu jeito. Ou seja, esse caminho não é o seu caminho, existe um outro caminho. Você precisa mudar o traçado, converter-se. Porque nós estamos conversando apenas no sentido de
Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, buscar a Deus, nós estamos falando da prática de jejum para isso, é uma maneira de nós estarmos abertos, dispostos a ter uma mudança de entendimento, não mudança de volta, não mudança de caminho, para que só assim a gente possa experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Agora, percebam isso, irmãos, que esses são os elementos presentes aqui. E aí, não dá para trabalhar todos os textos da Bíblia, porque jejum está ligado à humilhação, a se humilhar, a aflição. Tem uma série de aplicações aqui que a gente não vai conseguir fazer, porque tem muitos textos, mas usando esse texto, acho que ele trabalha bem. Essa fé, precisa ter oração. Eles devem ter uma disposição para direcionamento de Deus em relação a Deus. Agora, como eu disse, irmãos, o jejum ele é uma declaração para Deus. Sem palavras. Nós, como seres humanos, pessoas naturais, se alimentar não é só uma questão de privilégio, é uma necessidade para a vida, uma necessidade vital. Se a gente não come, o corpo não tem as vitaminas, não tem força. E acreditado que sabe fazer um pé. Por quê? Porque a gente tem força, vitalidade, por conta da alimentação. Além disso, comer é bom, não é, irmãos? Sim ou não? Eu sou aqui que gosta. Sim. Você vai ver e falar, comer é bom. Por quê, irmãos? Porque Deus que nos fez, Ele fez para que a gente não apenas se alimentasse, mas que a gente tivesse prazer na alimentação. Tanto é, irmãos, que na nossa língua tem várias funções que permitem identificar os sabores, os gostos, as texturas, para que comer seja também uma coisa prazerosa. É por isso que alguns alimentos, irmãos, principalmente aqueles menos saudáveis, eles são cheios de ingredientes com vários tipos de sabores, para que quando você coloca na boca, vários sensores da sua língua sejam ativados. E aí você quer comer mais e mais. Por quê? Porque são produtos que nós chamamos, de hiperpalatáveis. Vou dar um exemplo. Se você for pegar uma bolacha, quem vai bolacha para quinas? Não é gostoso? A pessoa complicada, então glória a Deus ali. Aleluia! Se os irmãos olharem na embalagem, vocês vão perceber que existem elementos que parecem que não se combinam. Sal e açúcar. Por que esses elementos estão lá, irmãos? Porque quando nós colocamos na boca, são ativados vários sensores, para o doce e para o salgado, tem para o paladar. Então o nosso organismo, ele é preparado pelo próprio Deus para se alimentar, sentir os sabores e ter o prazer de se alimentar. E além disso é nutritivo. Então é natural da nossa genética, da nossa biologia, quando nós decidimos não se alimentar para buscar Deus, que nós estamos dizendo para Deus é Deus, eu estou abrindo mão de um prazer, eu estou abrindo mão de uma necessidade biológica natural para conhecer o teu coração e a tua vontade. Eu estou abrindo mão de uma coisa que me faz bem, eu estou abrindo mão de uma coisa que vai me dar nutrição, eu estou abrindo mão de uma coisa que é prazerosa, porque eu tenho mais prazer na sua vontade, eu tenho mais força na tua vontade, e é isso que eu quero, conhecer a tua vontade. Lá no capítulo 4 do Evangelho de João, quando os discípulos voltam de Samaria, na cidade, e encontram Jesus conversando com a mulher volta para a cidade, e aí eles ficam aí preocupados com Jesus, Jesus havia comido, e Jesus diz para eles, uma só refeição me basta, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai.
E é uma declaração de Deus dizendo: eu abro mão disso, de algo prazeroso, de algo necessário, porque eu desejo vencer a tua vontade. Amém? Podemos orar, meus irmãos de Jesus? Amém? Ficou claro? Se não ficou, depois vocês venham cuidar aí, fica melhor. Obrigado. Pode procurar a gente esclarecer um pouco melhor, mas eu espero que tenha motivado. Agora sim, irmãos, ó. Entender, só entender, não funciona muito não, viu? O que funciona é praticar. Então, uma vez que você talvez compreendeu melhor, entendeu melhor, ficou um pouco mais claro, faça isso. Coloque em prática. Poxa, pastor, eu não consigo ficar um dia todo sem comer, é muito difícil fazer. Então, começa a fazer um pequeno período. Faz café da manhã, faz o almoço, ou então tira o alimento da sua refeição. Pois você todo dia um feijão. Porque pega um dia lá e fala assim: nesse dia tem feijão. Hoje eu vou jogar feijão, mas tem não tem. Tem, mas eu vou ter. Eu tenho acesso, mas eu não vou. Pega isso para buscar a Deus. Eu vou abrir mão dessa refeição. Eu vou abrir mão desse alimento. Um período. Eu acho gracioso, porque você vai olhar na Bíblia, não existe uma regra clara de tempo. A Bíblia vai dizer: orar em todo. A oração tem, em todo tempo. Mas o jejuar não tem. Mas o que fica claro para nós, irmão, é que é uma prática toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. É uma prática. Ou seja, embora a Bíblia não diga que todo tempo que precisa fazer, precisa haver na nossa vida uma certa regularidade, e essa prática precisa haver na nossa vida. Então, irmãos, jejum, busca a Deus também através do jejum. Amém, irmãos? Vamos lá, então, vamos falar com Deus, que essa graça, Pai. Senhor, nessa noite nós oramos pela palavra e compreendemos um pouco melhor, um pouco mais essa prática acerca da busca do Senhor através do jejum. A minha oração, Senhor amado, é que nós não apenas venhamos compreender, entender melhor, apenas para a nossa cabeça, apenas para o nosso conhecimento. A minha oração, Senhor amado, é que haja um estímulo, um encorajamento da parte do Espírito Santo para essa prática de busca do Senhor. E nós possamos alinhar nossa vida para períodos de jejum, para períodos de busca, para períodos de buscar a tua vontade, através dessa prática bíblica, dessa prática registrada, desse exemplo aqui de toda a Bíblia. Eu oro para que o Senhor nos ajude, para que neste ano nós possamos desenvolver mais, desenvolver melhor e alinhar a nossa vida de volta à prática do jejum. Ajuda-nos, Senhor Pai, a fazer isso. Ajuda, Senhor amado, a iniciarmos, a ampliarmos, estimularmos os irmãos nessa prática de busca do Senhor. E fazendo isso, a gente conheça a tua vontade, a gente conheça o teu coração e que tenha prazer em praticar a tua vontade, porque nós buscamos ao Senhor, buscamos a tua face, e o Senhor revelou ao nosso coração aquilo que o Senhor quer. Por isso, Pai, nós oramos, nós pedimos a tua graça, a tua ajuda para praticar essa verdade, e oramos piedosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Pode ficar de pé, nós vamos terminar. Deixa eu só dar aqui uns avisos. Irmãos, nós anunciamos agora no domingo o Bazar da Mini Branca. Então nós temos o Bazar da Mini Branca agora em fevereiro, nos dias 12 e 13 de fevereiro, tá bom? Que vai iniciar às 9 da manhã até às 15 horas. Então no dia 12 e 13 de fevereiro vai ter Bazar aqui da Mini Branca das 9 da manhã até às 3 da tarde. Amém, irmãos? Amém? Então, claro, a gente vai divulgando todo no grupo. Então, avisa o vizinho, avisa o pai, a mãe, o tio, a tia, chama todo mundo para que venham aqui e possam abençoar a comunidade e também se abençoar comprando algo que vocês precisam. Tá bom? Irmãos, nessa oração, nós vamos apresentar a vida da Kátia e a família, a vida do Josias, da Bia. Tá bom? Também, deixa eu olhar para a nossa
Paulo, a gente teve acesso essa semana, até vamos citar a nossa irmã, Domingo, porque o irmão está internado em São Paulo. Então, está lá sempre cuidando, está bem, falei pelo telefone. Semana que vem eu vou estar em São Paulo, estou organizando para ir lá, visitar no hospital, mas apresente a vida do nosso irmão, para que tão breve ele possa retornar para casa, retornar no nosso meio. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Pai amado, Pai Santo, Pai que nós apresentamos os filhos, os senhores aqui da Cátia, Josias, Gabriel, e Pai, oramos. Intercedemos cuidadosamente por cada um deles. Oramos a tua graça, oramos pela tua só o Senhor pode fazer, pela tua intervenção divina, cura, restauração, para o nome de Jesus. Alcança a vida dos teus filhos, promovendo, Senhor amado, os benefícios da tua presença, do teu poder. Guarda, livra e abençoa cada vez. Abençoa também cada casa, cada lar, cada família que está aqui, cada irmão, cada irmã, cada pessoa. Guarda, livra todos os males. Estenda tua mão de graça, de favor, de misericórdia. É o que nós pedimos ao Senhor nessa noite. Do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe paz, nos dá em paz. E se um dia da tua presença, a sua graça, bondade, favor e misericórdia, assim, Pai, nós oramos, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e as 12 consolações do Espírito Santo sejam com todos. Deixa agora para